Vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer aqui com vocês é uma revisão do que a gente já viu em sala e acrescentar apenas uma pequena parte que eu não falei, certo? Então, eu vou começar com uma revisão com vocês e depois, no finalzinho, eu coloco uma parte que a gente não viu, certo? É aquela parte introdutória de função. Quem perdeu essas aulas já fica com essas aulas para anotar aí, tá bom? Então, vamos lá. Como, através de uma relação, reconhecer se ela é ou não é função, certo? Vou desenhar o primeiro diagrama aqui, certo? Que eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de B, certo? São dois diagramas. Aqui é o 1, 2, 3, um exemplo, certo? 4, 5, 6 e 7. Vou fazer umas ligações aqui, ó. Ligações. Primeiro detalhe que você tem que observar aqui. Observe que cada elemento do conjunto A, o 1, o 2 e o 3, só pode partir uma única flecha. Se lançarem mais do que uma flecha aqui, no caso, só tem uma aqui, outra aqui, outra aqui. Cada elemento só parte uma única flecha. Quando isso acontecer, é função, certo? No conjunto B, que recebe as flechas, elementos podem receber uma única flecha, podem receber várias flechas, ou podem deixar de receber flechas também, tá bom? Então essa é a definição para você compreender quando é ou não é função através dos diagramas, tá bom? Tudo isso eu já falei em sala, estou só revisando com vocês. No conjunto A, de novo, só pode partir uma única flecha. Se aqui esse conjunto fosse maior um pouquinho, tivesse o número 4, e não partisse nenhuma flecha dele para cá, deixaria de ser também função. Tem que partir uma única flecha aqui, ó. Certo? Essa é a definiçãozinha. Eu vou pular aqui para o segundo slide para a gente fazer na prática. Tudo que a gente está fazendo agora, certo? Eu estou enviando para o sistema de vocês uma lista de exercícios falando sobre tudo isso para vocês praticarem, certo? E essa lista deve ser entregue. Deu para entender mais basicamente aqui, né? Então vamos para o segundo slide. Verifique quais diagramas abaixo representam funções, identificando domínio e contradomínio da imagem. Eu não falei sobre domínio nem contradomínio. Vou voltar aqui, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vou falar agora sobre domínio e contradomínio. Vamos imaginar o seguinte. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Vou colocar 5, 6 e 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E vou fazer essas ligações aqui, certo? Para achar o domínio e o contradomínio em imagem de uma função através de diagramas é muito fácil mesmo. Então não tem o que fazer não. Vou só trocar de cor aqui. O conjunto que está partindo as flechas, é o domínio. Aí você escreve da seguinte forma. Domínio da função é igual. Quem são os elementos? 5, 6 e 7. Já quando é o contradomínio, que vamos chamar de CD da função, nada mais é do que o conjunto B. Ó. Você já pode colocar o conjunto B, que são todos os elementos do conjunto B. Agora, quando falamos de imagem da função, imagem IM da função é igual. Quem é a imagem da função aí? A imagem da função é quem está recebendo as flechas. Então, a imagem da função aqui é o 8 e é o 9, certo? Então, através de diagramas, ficou bastante simples perceber quando é o domínio, imagem e o contradomínio da função, certo? Então, vamos voltar para esse exercício aqui. Primeiro, ele quer saber se é ou não é função aqui.
Nesse primeiro exemplo da letra A, observe que todos estão recebendo uma única flecha, certo? Aliás, tá partindo de cada elemento aqui, ó, uma única flecha. Isso aconteceu, aqui tudo bem. Então, na letra A, deixa eu botar aqui para a caneta aqui de novo. Aqui ela é função. Na letra B, por que ela deixa de ser função? Observe que cada elemento do conjunto que está partindo das flechas só pode partir uma única flecha. E no caso aqui está partindo duas flechas. Então, vamos colocar aqui, ó, não é função. Quando não é função, você não tem domínio nem tem contradomínio, certo? Não vamos achar. Então aqui, na letra C, é uma função. Cada elemento só está partindo uma única flecha. No conjunto que recebe as flechas, ele pode receber várias flechas. Então é função. E na letra D, você vai observar por que não é função? Por causa desse elemento aqui, ó, não está partindo uma flecha dele. Então, não é função. Gente, vocês aos poucos vão dando pausa, copiando, colocando no caderno, tudo isso, tá bom? Agora aqui, vamos lá. Só onde é função eu vou definir quem é o domínio, contradomínio e a imagem da função. Domínio da função é igual. É onde está partindo as flechas, então é o menos 1, 0, 1 e 2. Contradomínio da função. Contradomínio da função vai ser todos os elementos do conjunto que está recebendo as flechas. Menos 1, 4, 7 e 6. E a imagem da função é quem recebe as flechas. Menos 1, 4 e 7. Como aqui não é função, não vou definir quem é domínio contra domínio, só onde é função. Então aqui, ó, é a outra função. Então vamos lá. Domínio da função, isso é um F, viu, gente? Da função é igual a 0, 2, menos 1. Contradomínio da função vai ser o 3, o menos 1 e 4. E a imagem da função? Apenas o 3 e o menos 1. Pronto, assim acabamos. Essa parte do diagramas é bastante simples, certo? Mas tem também o domínio e a imagem quando for a parte do gráfico. Também já falei com vocês sobre isso. Mas vamos pular de slide aqui, ó, para compreender outra parte aqui. Aqui é para reconhecer se esses gráficos aqui, eles são ou não são funções, certo? A gente aprendeu através de diagramas saber quando é e quando não é função. Agora, através do gráfico, você vai olhar e vai dizer assim, essa daqui é função, essa daqui não é função. Muito fácil. Até aqui eu já coloquei, aliás, o exemplo já veio, certo? Deixa eu colocar na canetinha. Observe o seguinte aqui, ó. Você vai tracejar linhas paralelas ao eixo Y. Se essa linha só tocar em um ponto, ela é função. Observe que essa outra linha que já está aqui, ó, ela só vai tocar em um ponto. Se eu tracejar em qualquer momento aqui, ó, em qualquer momento, ela só vai tocar em um ponto, certo? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, aqui ela é uma função.
Porque no segundo exemplo não é uma função. Ao tracejar essa linha aqui, ele está tocando nesse ponto e nesse outro ponto aqui, ó. Então ele está tocando em 2 pontos. Se tocar em mais do que um ponto, pode tocar até 3, 4 pontos. Passou de um, deixará de ser função. Então aqui não é função. Ah, professor, e só tocar aqui, ó. Aqui não toca, só toca em um lado. Não importa. Se em qualquer momento ela tocar em 2 pontos, ela deixa de ser função. Nesse terceiro exemplo, a mesma coisa aqui, ó, dessa circunferência. Nessa linha aqui, trocou aqui e tocou aqui, ó, 2 pontos. Se eu tracejar aqui, ó, mesma coisa, 2 pontos. Professor, eu posso chegar e tracejar assim? Não. Assim não pode. Tem que ser linhas paralelas ao eixo Y. Então, nesse terceiro exemplo, também não é função. Mas por que esse negócio aí? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o x aqui, ó, é menos 1. X é menos 1. Vamos fazer um diagrama aqui, ó, menos 1. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. No eixo x, ele é menos 1. Mas no eixo y, ele vai tocar aqui, vamos supor, no 5. Deixa eu ajeitar esse 5, está muito feio. Vou trocar a cor aqui da caneta também. Vamos lá, ó. Vamos botar aqui o 4. 4. Então é como se fosse o menos 1 ligando com o 4. Beleza, até aí ela é função. Mas observe que ele toca em outro ponto aqui, ó. Aí vamos supor que esse ponto seja menos 3. Aí vamos colocar o menos 3 aqui. É como se fizesse essa ligação aqui, ó. Como menos 1 também, além de passar no 4, ele passa no 3, como está ocorrendo aqui. Certo? Então, ó, como eu falei anteriormente, só pode partir uma única flecha. Observe que partiram 2 flechas. Então, por isso que esse exemplo aqui, ele deixa de ser função. Certo? Então, estou explicando uma forma de gráfico e diagramas ao mesmo tempo. O macete é esse. Traça linhas paralelas ao eixo Y. Traçou, passou em mais do que um ponto, deixa de ser função. Beleza? Vamos por mais exemplo aqui, certo? Aqui eu vou falar o seguinte com vocês. Vou trocar aqui a cor para vermelha. Aí vamos lá. Não, nesse exemplo aqui eu vou pular. Vamos para cá, que é mais prático. De função crescente e função decrescente. Eu acho que na sala de aula eu só expliquei até essa parte aí, essa daqui, certo? Dos gráficos. Eu acho que eu já expliquei essa parte de crescente e decrescente. Certo? Eu acho que aqui eu queria perguntar se era ou não era função, e aqui ela é uma função. Mas vamos para cá. Função crescente e função decrescente. Como determinar? Fácil demais. Agora você tem que prestar atenção no detalhe aqui, ó. Sempre que ela tiver esse sentido aqui, é uma função crescente. Quando ela tiver esse outro sentido aqui, é uma função decrescente. Certo? Ah, professor, e quando tiver... Deixa eu apagar aqui. Ah, professor, quando tiver assim, ó, dessa forma aqui, ó. Aqui, nesse segundo exemplo, ela não é crescente nem é decrescente. É uma função constante, certo? Então, aqui eu vou descartar dela, porque ela não é nem crescente nem decrescente. É apenas uma função constante. Mas por que essa definição, que se estiver para esse lado é crescente e esse outro lado decrescente? Vou explicar rapidinho aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vou fazer 2 eixos. E aqui, ó. No eixo X e o eixo Y.
Aqui o eixo x é 4. Aqui o y vai ser 1. Eu aumento o valor de x para 5. Aí aqui já vai ser o quê? 2. Então o que é que vocês estão percebendo aí? Na medida que eu aumento o valor de x, o valor de y também está subindo. Certo? Então, quando você aumenta o de x, que o de y também sobe, é uma função crescente. Por que se dá o nome de uma função decrescente? Vamos fazer aqui, ó. Gente, qualquer momento você dá pausa e faz as anotações aí para vocês, tá bom? Na função decrescente, como eu falei, ó, ela faz esse sentido aqui, ó. X é 4, aí aqui já vai ser menos 1. Então agora eu vou aumentar o valor de x para 5. Aumentando o valor de x para 5, y já vai ser quem? Ó? Menos 2. Então o que eu quero dizer com isso? Por que decrescente? Porque à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y o quê? Ó? Diminui. Você aumenta um e o outro diminui. Então isso é uma função decrescente. Então aqui está a definição porque é crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente. Nesse primeiro exemplo é uma função crescente. Nessa função, que eu já expliquei para vocês, é constante. Aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Vou colocar outra cor aqui para ficar melhor, um azul. Aqui, ó, nesse momento aqui, ó, a função ela é crescente, ela está nesse sentido assim, ó. Então ela é crescente. Aqui também é. No momento aqui talvez ela fique constante, mas isso não vai influenciar. Mas olha aqui, se tem quarto exemplo aqui, ó. Nesse momento, aqui é uma parábola, nesse momento a função ela tem esse sentido aqui, ó. Nesse momento ela é crescente. Já nesse outro momento assim ela está fazendo isso aqui, ó. Então nesse outro momento aqui ela vai ser uma função decrescente, certo? Então nessa função aqui vai ter momentos que ela vai ser crescente e momentos que ela vai ser decrescente nessa parábola aqui. Fazendo um pouco mais na prática, eu vou passar para outro exemplo aqui. Está vendo esse gráfico aqui? Eu quero que você determine esse gráfico onde a função é crescente, onde a função ela é decrescente. Somente esses dois. Vou passar para o vermelho aqui. Então vamos lá. Nesse primeiro momento aqui, ó, daqui para cá, a função ela é crescente. Aí vamos olhar aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a resposta aqui. Quando ela é crescente, eu vou colocar aqui, e quando for decrescente, vou colocar aqui. Então aqui nesse momento ela é crescente. Observe que as bolinhas estão fechadas, então isso aqui tem um sentido, aqueles são de intervalos que a gente viu. Então, ó, ela vai ser crescente do menos 2, fechado, até o 1, fechado. Certo? Nesse intervalo aqui, ela é uma função crescente. Certo? Tem mais algum momento aí que ela é crescente? Tem, ó. Nesse outro momento aqui, ó, a função ela é crescente. Aí eu coloco i. E quem, ó? Ela vai daqui até aqui, ó. Então ela vai do 2 fechado até o 3 fechado. E qual é o momento que ela fica decrescente? Ó? Ela vai ficar decrescente aqui, ó. Nesse momento, observe que as bolinhas também aqui são fechadas. Então ela vai ser decrescente em que momento? Do 3 ao 4. Vai do 3 fechado até o 4 também fechado. Beleza? Esqueci de falar um assunto aqui. Eu acho que era isso aqui que eu queria falar aqui. Aqui, vou voltar um pouquinho mais, certo? Peço até desculpa. Aqui, ó, eu falei de domínio
Contradomínio e imagem da função, lembra? Então esse aqui era para me falar sobre isso aqui. Por isso que eu esqueci de colocar o tópico aqui. No diagrama é fácil você perceber quando é crescente, quando é, desculpa, qual é o domínio e qual é a imagem da função, certo? O contradomínio nem vai ser cobrado tanto. Então, nesse caso aqui, nesse gráfico, eu quero saber a imagem e o domínio dessa função aqui. Então, vamos lembrar aqui. A imagem da função, observe aqui, vou voltar até para esse exemplo aqui, ó. Tá vendo esse exemplo aqui? Que o X é onde está saindo as flechas, então é o domínio. Quem recebe as flechas é o Y, então é a imagem. Então vamos para a prática aqui, ó. No eixo X, vou colocar na caneta. No eixo X, ó, daqui até aqui, ó, porque daqui até aqui é o domínio da função. O do eixo Y, ó, que vai aqui, ó, vamos tracejar aqui, ó, do 3 até o menos 3, ó, vamos tracejar aqui. Esse aqui é a imagem da função. Aqui está partindo as flechas e aqui está recebendo, partindo, recebendo, partindo, recebendo. Traduzindo isso aqui que eu quero dizer a vocês, quem é o domínio e quem é a imagem da função. Vamos lá, domínio da função. Não é o eixo X? O gráfico só vai daqui até, ó, aqui, ó, daqui até aqui, ó. Como eu grifei aqui, ó. Então ele vai daqui até aqui, então ele vai, ó. Observe que é fechado, fechado. Então, o domínio da função nada mais é do menos 2, fechado, até o 1 também fechado. A imagem da função. A imagem da função é o eixo Y. Então, o eixo Y vai do 3 positivo até o menos 3, ó. Observe que eu tenho que acompanhar a bolinha do gráfico, até onde ele vai. Ele vai aqui, ele vai até aqui, ó. Então, o gráfico, ele só tem esse sentido aqui, ó. Então, é a imagem da função. A imagem da função vai do 3 positivo ao menos 3. Pronto, então, bastante simples. Só você perceber até onde vai cada eixo, o gráfico, dentro do eixos, e você vai saber quem é o domínio e quem é a imagem da função. Ok? Façam uma atividade que eu coloquei lá para vocês.